Boa noite, Davi. Tudo bom? Então vou aguardar só um pouquinho, Davi, tá? E aí eu já vou te colocar aqui, tá bom? Um segundinho só, vou esperar entrar um pouquinho mais de gente daí, porque daí eu vou entrar, vou te apresentar, tu também vai te apresentar, né? Pra gente fazer um negócio legal, pode ser? Muito bom te ter aqui, Davi. Fico muito honrado. Muito honrado. Ah, sabe de uma coisa? Eu vou te colocar já aqui. Claro que sim. Não tem porquê. Agora entrou. Tudo bom, Davi? Tudo bem, professor? Tudo bom. Eu não estou acostumado a dividir a tela também, é meio estranho para mim, É a primeira vez. mas é muito legal, né? Não estou acostumado aqui no Instagram, né? Uhum. Durante 18 anos eu dei aula numa universidade, e aí, não durante os 18 anos, mas eu te diria que o que sem contar sem contar a pandemia, que daí a gente fez tudo por vídeo, né? Eu acho que uns 4 anos, né? Com aula de ensino híbrido, algumas em EAD, né? Então, já estou acostumado um pouquinho com o vídeo, mas no começo é estranho, né? No começo é bem estranho. Ainda mais quando não está dividindo, né? Não tem nenhum convidado e eu fico falando aqui e só vou vendo passar ali as coisas, né? A gente acha muito estranho, a gente acha que a gente está falando sozinho muitas vezes. E não é verdade. Mas me diz uma coisa, Davi, me conta um pouquinho de ti. Bem, assim, professor, eu sou, como eu lhe falei ontem, eu sou fisioterapeuta, né? Eu me formei em 2008 na Uhum, Universidade da Amazônia, né? Que ela fica localizada em Belém do Pará. uhum. Então, se eu não me engano, eu acho que foi a primeira instituição particular de ter o curso de fisioterapia no norte, né? Isso foi em torno Aham, de 2001, abriu a primeira turma. Eu fui, sim. se eu não me engano, em 2003, foi a minha primeira turma, né? Aí, em Aham, sequência, finalizei o curso em 2008 e, e comecei a trabalhar numa clínica, assim, convencional, né? Na área de neuro, né? Eu caí uhum, de paraquedas, é o primeiro emprego. Aí sim. eu fiquei lá em torno de, assim, de 6 meses e como na época aquele serviço estava diminuindo, reduzindo, então assim, os pacientes foram vendo que a tendência era de serem dispensados, né? Sim. Mas ao mesmo Uhum, tempo eu eu continuei os atendendo na modalidade home care naquela época, né? uhum, sim. Mas assim, eu acredito que eu enveredei por outro segmento da profissão, até assim por uma influência assim familiar, né? Porque o meu pai, ele era técnico de segurança do trabalho. Uhum, Aí por sim. isso eu me interessei ao ramo da fisioterapia do trabalho. Claro. Uhum, E aí com isso, quando lá em Belém abriu a primeira turma de uma instituição que eu sei que não existe mais, mas eu acho que talvez o senhor conheça, que era aí da região do sul, né? Que era o CBS. sim. Aham, Aí eu, ainda fui- existe. Ainda existe. aí eu fui da primeira turma lá em Belém. Aham, que E legal. aí eu finalizei o curso, né? Mas assim, eu não quero falar assim dos problemas familiares, né? Por eu ter tido Ah, isso é perdas normal. familiares, eu optei em fazer uma mudança de cidade. Aí Aham, então, quando foi em 2011, eu me mudei para Manaus, né? sim. Manaus, que é o estado vizinho, né? Que Aham, fica
a 1.300 quilômetros de Belém, né? Sim. Que são quase 2 horas de voo, né? Aham, sim. Aí eu chegando aqui em Manaus, né? Depois dessa mudança de cidade, teve toda aquela fase de adaptação e tudo mais. Assim, eu comecei a trabalhar fazendo uma primeira análise ergonômica aqui em Manaus, né? Numa empresa que Sim. era de corte e dobra de cabos de aço desses de vergalhão, né? Eu fiz lá um Uhum. trabalho e assim, aí por consequência, por ser uma área assim que eu posso dizer difícil de se adentrar ao mercado, então assim, aí um momento depois eu fui ser administrativo numa empresa, né? Que ela era assim, uma gestora do porto da cidade, né? Eu Aham, fiquei sim. uns poucos meses lá também, mas lá eu comecei assim, eu era assim meio angustiado, né? Para querer fazer o que eu vim me propor na nova cidade. Aí eu comecei lá a Claro. fazer uma ginástica laboral lá com os funcionários. Nós éramos aproximadamente uns 30 a 40 funcionários. Sim. E Mas aí, pode desculpa te falar. interromper um pouquinho. Mas Manaus tem bastante mercado para ergonomia, não? Em função de toda a indústria Sim, do Vila Franca, né? existe, mas tudo tem que ter o canal. Ah, sim. Não, mas Tudo isso tem que ter o sempre vai ser, canal. Isso aí né? isso foi sendo construído com o tempo. Não foi assim, Perfeito. chegou. Exatamente. Não é um, assim, eu vejo assim, não é uma profissão, uma área que tu é absorvida assim, de tu botar o teu perfil no LinkedIn, algo do tipo, te veem e vão te chamar. Não é fácil, não é assim do dia para Não, noite. não. Eu Em nenhum acredito assim, empreendimento que tu faz, tu é, vai botar lá teu cartão, teu cartazinho e tu vai ficar e as pessoas vão começar a chover, é, né? Tem todo um processo para isso, né? E tu começa escolhendo qual é a área que tu vai trabalhar, qual é o perfil de cliente que tu vai ter, e depois começa a prospectar, né? Que hoje em dia aqui o Instagram é para isso, verdade. né? Hoje em dia é para isso. E, Lá em 2008 era mais complicado, concordo contigo, né? Bem mais complicado, bem diferente, né? Legal, legal a tua história, muito bacana. Tu quer completar mais alguma coisa? e assim, aí depois de um tempo lá, eu fui na época fazer um curso preparatório para um concurso aqui aqui da Secretaria de Estado de Fisioterapia, né? Aí eu falei com a Uhum. professora, professora, eu me apresentei, eu sou fisioterapeuta do trabalho, tal, tal, tal. E aí ela disse, eu fiquei sabendo de um lugar que está chamando. Aí, tipo assim, ela passou meu nome para uma aluna dela, que deu meu contato para uma outra pessoa, e aí sim, essa pessoa que também trabalhava, uma colega fisioterapeuta que trabalhava numa clínica ocupacional. Aí ela assim me chamou, aí lá eu comecei, aí eu entrei no mercado, aí estou até hoje. Então tu entraste numa rede social, porque é assim, né? Agregando valor ao teu trabalho, as pessoas te reconhecendo, que elas começam a te indicar, né? Sim. Aí assim, ó, é uma questão de sorte? Não. É uma questão de sorte se tu jogar a linha e ficar esperando ali que o Uhum. peixe vai morder, né? Agora, Verdade. quando tu começa a fazer relacionamentos, né? E as pessoas começam a ver o valor que o teu trabalho agrega, isso é totalmente diferente. E aí sim, né? O boca a boca funciona muito melhor do que essa rede social. Aí eu Porque as posso até pessoas dar, elas compram o Davi, porque o Davi tem um valor agregado nele. deixa eu lhe dar assim, outro exemplo. Assim, até mesmo para a gente chegar até a primeira oportunidade, a gente é muito angustiado, né? Em ficar. Perfeito? Eu nunca fui assim parado. Então, Uhum, devido a isso, na época assim, eu fui em várias clínicas do trabalho que a gente acaba conhecendo, né? Aí uhum, depois de um tempo assim, exemplo, tipo há uns 4, 5 anos atrás,
uma determinada proprietária de uma clínica ocupacional assim me chamou. Aí eu perguntei, doutora, assim, como é que a senhora veio me conhecer se eu lhe deixei meu currículo aqui com a senhora, tipo, 4, 5 anos atrás? Ela disse, não, foi o fulano da outra clínica que te indicou. E assim a gente vai Perfeito. fazendo, né, esse Aham. network, que é Sim, fundamental, né? exatamente. O networking é fundamental. Sem ele, tu não é nada. Né? Eu digo assim, Eu- e assim, os das redes sociais assim são muito válidos, mas eu acho que muitas pessoas assim ainda não têm assim uma frequência, um acesso Uhum, constante, né? Aqueles que estão assim, exatamente. tipo no mercado consolidado, eles não estão buscando essas pessoas nestas redes, mas assim é Sim, muito assim no contato do dia a dia com as pessoas do perfeito. mesmo ramo. Não significa que tu não possa ter sorte de Claro, atender alguém que te procurou sim, sem te conhecer, sim, né? sim. Mas ele viu o teu trabalho, reconheceu o teu valor e aí assim dispara, né? Claro que isso pode acontecer, mas né, não é raro. E não é raro. É. Né? Mas Mas não é quanto mais networking tu tiver, melhor, realmente. Eu sigo um cara no Instagram, não sei se tu já ouviu falar dele, né? O Rick Chester. não. Né? Rick Chester, ele é um empreendedor, né? Que ele era vendedor de água na praia de Copacabana. Uhum. Né? E hoje em dia ele é milionário. E as pessoas vão dizer, ele deu sorte. Olha, ele, na verdade, porque as pessoas olham para ele agora. Mas não Certo. olham todo o percurso que ele teve. Ele tem 41 anos. Né? Ele levou 41 anos para ser milionário. Ah, sim. Hum. Entende? E ele começou vendendo água. Claro, a história dele, se a gente for olhar e comparar com a história né, da maioria da população, né? Ele teve sorte. Mas ele tem uma coisa que todo empreendedor tem, e que eu acho que tu tem também. Porque tu largou a tua cidade lá, onde tu conhecia todo mundo, onde né, era o teu chão, e viajou 1.300 quilômetros para cair numa cidade totalmente diferente. É a mesma coisa que eu sair daqui e ir para São Paulo, entende? E aí tu teve o quê? Tu teve coragem e perseverança. Por quê? Porque é um processo. Sim. Só que as pessoas só veem o agora e só pensam no agora, não no processo que elas estão passando. Né? E a melhor parte é o processo, porque tu não consegue fugir dele. Tu não consegue ir para o futuro, até porque tu Uhum. não sabe como é que é o futuro. Então isso é Né? muito, muito, muito interessante. Né? E o Rick Chester ele diz o seguinte, ó, a primeira coisa que tu tem que ter, né, para poder empreender, para progredir na tua vida, no trabalho, ou na vida como um todo, é relacionamento. Ah, sim. Ele diz um Como... negócio assim que é muito difícil muitas vezes para a gente. Vai dizer assim, ó, tu tem que conhecer uma pessoa diferente por dia. Uhum. Eu Tá? digo assim, até hoje, eu assim, eu não me nego a participar de trabalhos assim da minha área, até mesmo por valores mais, eu não vou dizer assim, injusto, mas assim, um pouco talvez menores do que a gente esperava ser Te entendo. recompensado, entendeu? Mas assim, eu não tenho do que reclamar, entendeu? Muitas vezes tu vai ter que dar um passo atrás para depois dar É, dois, três para frente. isso, com certeza. Né? Tanto é que hoje, assim, eu sou, aqui em Manaus, eu sou ergonomista de uma empresa do polo eletrônico, já tem 4 anos, né? E, e também, assim, eu sou prestador de serviço de um RH. E lá neste Uhum. RH, eu faço a avaliação cinesiológica. Que legal. Então, assim, eu também já estou no RH tem esse tempo considerável.
posso dizer que nesse momento, assim, de início deste ano, a procura está baixa, né? Apesar Sim. de já ter saído da condição de crise pós-Covid, mas assim, eu estou Uhum. aguardando o momento que vai aumentar a Claro, procura, né? claro. Por uma das empresas clientes deles. Sim. Uhum. E, e assim, como eu estou agora também assim, com mais tempo disponível pelo horário vespertino, então é um horário assim também que eu estou conseguindo assim ir em busca de outras oportunidades, né? Porque assim, Claro. além disso, como eu já lhe falei, professor, eu atuo como assistente técnico, né? Eu posso dizer assim, eu tive assim, para quem se preparou há alguns anos atrás, teve o grande professor Veronese, né, que foi um dos E, uhum. precursores, né, Precursor. Aham. é, que, que ele, até hoje, né, ele viaja o Brasil inteiro ministrando o curso, tanto é que a Exatamente. última vez que houve o curso dele aqui em Manaus foi em 2015. Sim. Agora que vai ter se eu não me engano, a terceira turma dele, que vai ser, se não me Uhum. engano, esse mês, né? Sim. E, e assim, eu acho que todo curso tem o seu valor, mas a gente sempre acaba com aquele sentimento, poxa, eu acho que eu não aprendi, né? Sim. E a Passa gente muito só... rápido, né? É A muito gente acha rápido. assim que não, vai dar tempo, mas passa muito rápido as coisas, né? Até porque a gente tem mais coisas para fazer do que, né? É diferente quando a gente está na graduação que a gente está se dedicando àquilo. Agora não, né? Bom, se bem que muita gente na graduação tem que estar trabalhando também, né? Então é difícil essa relação, né? Trabalho e estudo. Eu entendo isso. Né? Eu mesmo, eu fiz vários cursos, né? Desde que eu saí da instituição onde eu trabalhava, mas eu tenho que trabalhar e tenho que me dedicar a outros, né? Aos meus projetos, como esse aqui, né? Uhum. Porque tudo bem, eu tenho a minha live aqui, né? Nas terças-feiras à noite, agora, né? Tem o lançamento do meu curso, então eu tenho que estar trabalhando o tempo todo nele, né? Mas eu não posso me descuidar do resto, né? Como tu disse que tu faz assistência técnica, né, para advogados. Hoje eu sou assistente técnico também. E eu fui a uma perícia. Então eu tinha que dividir entre os meus atendimentos diários em uma perícia que eu tinha de assistente técnico que era em outra cidade, né, vizinha, tudo bem, né, 20 quilômetros da minha cidade, né, mas, né, eu tenho que organizar toda a minha vida, e claro, né, e tá aqui, porque isso aqui é sagrado. Nós já tínhamos combinado o horário e tudo, né? Não Isso. só contigo, com todo mundo que está me assistindo, né? Então, são coisas que a vida vai colocando para a gente tem que fazer escolhas, né? Mas me diz uma coisa, né? Essa noite é uma noite de mentoria, né? E claro, a gente precisava ter essa conversa aqui, porque a gente precisa se conhecer, né? Para o pessoal que está nos assistindo, né? Sim, eu conversei com o Davi ontem, né, pelo WhatsApp, para vocês saberem, né, para saber se ele tinha disponibilidade, se ele queria participar, porque, né, tá aqui em vídeo, tem um monte, né, não é todo mundo que gosta de se expor, né, para Tanto é, muitos isso é se expor. Então nós tanto é que eu não conversamos antes, esperava né? que ia ser dessa forma. Mas depois que Oi? a ficha caiu, eu nem esperava que fosse ser dessa forma, nesse formato. Aham, Para mim está valendo. sim. Todo aprendizado é válido. Sim, porque muitas vezes as pessoas não gostam de se expor, né? Pô, mas eu vou dizer, eu queria saber um pouquinho mais disso. As pessoas, será que elas vão entender que eu, né, vão achar que eu não sei, né? Porque na verdade, né, essa mentoria não é para te ensinar a como tu focar no teu paciente. Pô, tu é um cara formado desde 2008, né? Tu já teve trocentos pacientes, mas teve, né, a premissa disso é que tu teve vários pacientes em que tu teve algum problema, que tu não conseguiu resolver, por quê? Porque quando a gente está dentro do furacão, é mais difícil da gente ver o que está acontecendo ao nosso redor.
Né? Então, muitas vezes a gente precisa sair e conversar com alguém sobre isso. Trocar ideias. Né? Então, essa é a proposta dessa mentoria ao vivo e a proposta do DRCF, né? Que é o meu curso Descomplicando, né? O Raciocínio Clínico Fisioterapêutico. Né? Bom, então, já introduzido isso também, né? Eu passo a palavra para ti me dizer como é que tu te sente, quais são as suas dificuldades, o que tu gostaria de discutir comigo ou gostaria que eu falasse para ti sobre algum assunto, porque muitas vezes a gente sendo só ouvinte ajuda mais do que fazendo troca, né? Claro que eu vou te dizer que para mim troca sempre é melhor, mas fica bem à vontade, é bem tranquilo. E pode mandar do que tu quiser. Né? Até porque, por exemplo, assim, tu quer falar de ergonomia, bom, eu preciso ter o raciocínio clínico na ergonomia. Claro. Tá bom? Então, tu Sim. pode mandar, né? Eu sou ergonomista, sou mestre em ergonomia, né? Eu faço assistência técnica em ergonomia, né? Hoje mesmo, né, uma pessoa, né, um advogado, na verdade, para quem eu trabalho, ele me perguntou, só abrir esse parênteses rapidinho e já te dou a palavra. Por que tu não procura um juiz para ser perito? E eu disse assim, não quero ser perito. Perito tem um alvo no meio da testa. Né? Que o assistente técnico das duas partes vão ficar te bombardeando. Não, eu quero ser o franco-atirador. Cara que fica de fora, olhando e dizendo, isso aqui podia ser melhor, isso aqui não quer dizer nada, que na verdade foi o que eu sempre fiz. Eu, como professor de clínica, era o que eu fazia com os meus alunos, justamente para ensinar eles como, né, lidar com os problemas do dia a dia. Certo? E é mais ou menos isso a proposta do DRCF. Tá? Então vamos lá, vamos trabalhar. Bem, assim, professor, deixa eu lhe dar um caso que eu fui convidado recente para ser assistente técnico. Deixa eu lhe contar. É o caso assim, de uma jovem de menos de 30 anos e ela era recepcionista de uma clínica e ela saiu da empresa e com menos de um ano ela agora saiu alegando que ela adoeceu do ombro, cotovelo e punho. Né? Então, assim, eu já, no momento que a clínica me chamou, eu já fiz uma primeira inspeção do ambiente de trabalho, né? Mas, assim, ainda não foi para fazer assistência e nem ainda a análise ergonômica, porque a empresa, pela minha explicação, ela já sabe que eles vão ter que fornecer a análise ergonômica para ser anexada ao processo. Então, assim, um dos argumentos que o advogado, na inicial dele, da parte da reclamante, informou, é que ela trabalhava com movimentos repetitivos nos momentos de alta demanda da Covid, que havia um maior fluxo de clientes na clínica, em que ela teria que fazer altas quantidades de repetições, inserindo dados, né, em terminal de computador. Então, assim, o processo ainda irá começar, né? Tanto é que a perícia está marcada para agora o mês de julho, né? E amanhã eu já vou na empresa para fazer a coleta, visita e coleta de dados para fazer a análise ergonômica do posto, né? Para que a empresa esteja respaldada no momento que o perito do juiz solicitar, porque a gente sabe que ele vai solicitar. Sim. Né? Então, assim... Uma coisa que tu... Desculpe te interromper, né? Mas se tu não prestou... Se tu não te ligou nisso ainda, cuidado, porque o juiz, né, e a outra parte vai olhar a data dessa AET, né? Dessa análise ergonômica do trabalho. O advogado, com certeza, vai usar isso, né? Por quê? Porque vai dizer que na época não tinha, então, né? Foi isso que colocou, né, a cliente dele em risco, né? E acarretou,
nessa demanda, né? Então, mas é bom que tenha igual, né? Justamente para poder mostrar se, né, existe algum risco ou não no posto de trabalho. Isso é importante igual, né? E já vai servir para o resto, né? Porque onde acaba tendo uma reclamatória, tem outras, né? E até mesmo para que a empresa passe a ter a cultura prevencionista e não ficar Perfeito. apenas nos exames básicos, né? De É, ASO, todos os exames sim, mais exatamente. comuns, né? Muito Do que importante. normalmente a empresa realiza. Aham. Tá, então a gente já tem aqui o ambiente, né? O espaço que tu quer inferir, né? E aí? Não, assim, o meu raciocínio clínico, qual seria? Na minha visão, o posto, assim, na biomecânica do trabalho dela, ela não fazia desvios de punho. O que Uhum. poderia, assim, ser o nexo é devido à contração estática, ao tempo que ela fica manuseando, de repente, o mouse, porque por mais que não houvesse desvios, a compressão da região do carro, né? Tinha os apoios, tudo, a biometria estava toda dentro. Eu vou fazer amanhã a inspeção para fazer a análise. Tá, certo. E na reclamatória, quais são os segmentos do corpo que ela Ela alega que eram cometidos? ombro, punho e cervical. Tá. Uhum. Algum lado de preferência? Não está claro. Pois é, né? Então, tu vê Tanto o que é que eu estou fazendo comigo, né? que. Claro, né? Eu estou fazendo uma anamnese, Uhum, né? 30 e poucos anos, mulher, né? Trabalhava com digitação, né? Era e sentada, sentada. né? Então, olha o que nós estamos fazendo aqui, que de certa forma tu está fazendo também, né? Como a gente já conversou previamente, eu sei onde a gente precisa chegar, né? Mas vamos indo por partes. Então, aqui tu começou a montar um filmezinho na tua cabeça. Queira ou não queira, quando tu for chegar lá amanhã para fazer a tua análise econômica, tu tem, né, já um filmezinho, que não necessariamente é o filme real que tu vai ver lá, mas tu tem um filmezinho. Calma, guarda esse filmezinho é importante. Entende? E aí a gente segue. E aí a próxima coisa que tu me fala é o quê? Que o acometimento é de membros superiores. Então agora, né? Tu falou punho, cotovelo e ombro. Né? Região Pois é. cervical. Oh, aliás, desculpe. Punho, punho, Ombro e cervical. E punho, região ombro e cervical. cervical. Desculpe, tá? Bom, agora naquela história que tinha, naquele filmezinho, tu vai ter que jogar o punho, o ombro e a cervical. E aí eu vou te dizer que, será que tem alguma coisa estranha aí? O que tu acha? Tu acha que tem alguma coisa estranha? O que a gente está fazendo é o raciocínio, tá? É O isso que a que, gente que eu está acho fazendo. estranho é que ela só realizou os exames médicos de imagem após o desligamento da empresa. Tá, tudo bem. Independente disso, não tem problema. E ela já está trabalhando numa outra empresa na mesma função há mais de um ano. Então, será que o que ela apresenta hoje não é do novo trabalho do que do trabalho anterior que ela vem fazer a reclamação? Tá bom? Tu tá pensando como assistente técnico, Isso. né? Da parte, né? Legal, perfeito. E tu tem que fazer um raciocínio clínico. Tu não vai ter acesso à avaliação dela. Tu vai ter acesso à avaliação feita pelo perito. Né? Então, quando tu estiveres né, na perícia, se tu for o assistente técnico, né, tu tem que ficar atento ao quê? Primeiro, aos testes que o perito vai fazer. Sim. Porque se ela está referindo punho, ombro e cervical,
e ela trabalhava com digitação. Tu não acha que tem alguma coisa estranha aí? Com O que certeza. será que faltaria aí, Davi? O que tu acha que poderia faltar? É assim, o que a gente tem que ver, essas áreas de alcance, será que eram tão distantes assim ao ponto de interferir na biomecânica do ombro, Tudo bem, né? mas eu vou te dizer, aí eu vou te fazer te jogar uma areia, cara. Para que Sim, serve o ombro? Para que serve o ombro? fazer elevações frontal, lateral, alcances, Tá, que com certeza tranquilo. o alcance é da área curta, então não teria por que ela fazer elevações que viessem a Que não. causar uma compressão na região, alcances Achei distantes. muito bacana. Tu vê que tu tá exercitando as coisas, né? Mas eu vou te falar, funcionalmente agora, independente que ela faça, o ombro serve para que a mão fique livre. Fique livre. Livre! Eu só Ah, sim. consigo fazer isso aqui porque o meu ombro está dando sustentação. Uhum. Mas a gente está falando aqui, ó, eu vou levantar aqui, né? A gente está falando aqui de digitação. Ela trabalhava numa recepção como secretária e assim por diante. E é muito estranho, certo? Mas muito estranho que ela fale do punho, do ombro e da cervical e não fale do cotovelo. Uhum. Tu entende? Não dá para pular direto da mão para o ombro, sem passar pelo cotovelo, usando os dedos. Porque se ela usasse para puxar alguma coisa, certo? Não, até tudo bem, poderia ser que sim. Mas ela está falando, né, de digitação, né? Então, assim, ó, eu estou raciocinando, Uhum. né? Estou passando um filmezinho. Então, isso significa que depois, num terceiro momento, depois da gente fazer toda a avaliação e todas as hipóteses possíveis, eu tenho que começar a separar as coisas. A gente não está separando ainda as coisas. Por quê? Né? Porque eu tenho que levar em conta, claro, o que ela referiu. Punho, ombro, cervical. Né? Nesse primeiro momento, porque eu sei que ela digita, eu estou vindo de distal para proximal. Mas quem disse que é esse o problema? Se é punho, ombro, cervical, será que não pode ser diferente? Cervical, ombro, punho? E aí essas dores serem dores irradiadas? Então, quando tu for, né? Por favor, tu ia falar. Não, assim, e também um dos quesitos que eu. Porque ontem também eu tive que entregar os quesitos que eles seriam anexados hoje. Uma das perguntas que eu fiz, esta jovem esteve em gravidez recente, ela encontra-se no puerpério, porque isso seria talvez um fator que poderia ter contribuído. Eu não tive Justifica por quê? Por que tu essa acha que é um fator? informação. E eu falo isso porque tem gente nos assistindo, né? É porque a gente sabe que após o período gestacional, a mulher, devido aos seus hormônios, ela tem tendência a haver compressão nas suas articulações, devido Perfeito. ao acometimento de líquidos da região e que o punho Principalmente também punho. poderá estar sofrendo, né? Essa é um dos quesitos que eu fiz assim, diferente dos usuais, né? Uhum. Eu vou fazer só um parênteses para quem entrou há pouco aqui, né? Que o Davi, né? Davi Melo, ele é de Belém do Pará, mas ele mora em Manaus, Não. né? Ele é fisioterapeuta e ergonomista em Manaus. E o que a gente está fazendo? A gente está fazendo o raciocínio clínico, né? De uma avaliação ergonômica do trabalho que ele vai ter que fazer, certo? Né? Ele, como fisioterapeuta, ele tem que pensar, mas a ergonomia não é só fisioterapia, não, mas ele tem que fazer o raciocínio clínico, biomecânico da coisa, né? Do ambiente, né? E do trabalho em si, né? Da atividade laboral desempenhada. Então, ó, raciocínio clínico não pode ser diferente. E o que tu tá fazendo? Tu viu?
tu começou a botar coisas. Né? Além daquelas que eu, né, fiquei te sugerindo, que eu fiquei, né, te empurrando para ver se servia ou não, tu diz, mas eu me lembrei que eu botei lá nos meus quesitos, que é a pergunta para o juiz, né, para o perito do juiz, se ela estava no puerpério. Perfeito. Então, tu começa a montar uma história e começa a gerar as hipóteses. As hipóteses, elas não precisam ser viáveis muitas vezes. Muitas vezes tu pode viajar. Porque, como isso é um exercício mental, né? Na minha opinião, tu pensar em coisas absurdas também serve. Como assim? Como é que tu me diz isso ao vivo aqui com gente falando que tu pode pensar em coisas absurdas? Justamente porque é tão absurdo que tu vai poder separar e aquilo realmente tu vai desligar. Mas tu pensou. Entende? Né? Já falei em várias lives minhas, né? Eu odeio protocolo. Né? Acho que o protocolo, ele mata o raciocínio. Porque daí tu não precisa pensar, vai lá e fazer o raciocínio. Mas é quase como tu ir marcando, ó, isso aqui eu não quero. Tu marcou na tua listinha, perdão, e aquilo tu sabe que tu não precisa mais. Então tá perfeito. Perdão, desculpa. Tá. Então, eu vou ter que pensar se é punho, ombro, cervical, ou se é cervical, ombro, punho. Te diria, até que se tu tá pensando nessa questão do puerpério, né, pensar da cervical para a mão seria melhor. Mas, na hora que tu for fazer a tua testagem, né, teus testes ortopédicos, né, eu te diria assim que tu não precisa necessariamente, na hora que está fazendo, organizar isso. Deixa para organizar depois. Porque, na verdade, a gente está coletando ainda informação. Né? E uma coisa interessante aqui, já que a gente está falando disso, e para quem está nos ouvindo, como tu está falando de uma assistência técnica, né, nós vamos fazer aqui todo o raciocínio clínico, mas só de avaliação, e não o de tratamento. Isso. Né? Para deixar claro, porque senão daqui a pouco a gente vai parar, é até aqui que tu vai, daqui tu não vai. E quem está nos ouvindo não vai entender por quê. Né? Porque, na verdade, a gente está fazendo uma avaliação ergonômica do trabalho. E não uma avaliação para o tratamento. Certo? Mas, toda essa parte da avaliação, o raciocínio é o mesmo. Certo? A forma, né, com que eu trabalho, né, e te ajudo a pensar é a mesma. E se a gente fosse além, continuaria sendo a mesma. Ou seja, eu continuaria pensando no absurdo. Certo? Legal. Então, tá. Paramos no puerpério, né? Assim, eu fiz 23 quesitos, né? E uma das perguntas que eu me recordo também, eu perguntei, atualmente, a reclamante já está de volta ao mercado de trabalho. A função que ela exerce é a mesma? Pode estar contribuindo para o seu quadro de queixa no presente? Ou seja, se a queixa dela não é do momento de agora, ou se poderá ser de quando ela trabalhou na empresa 2 anos atrás. Então fica aquela dúvida. Uma dúvida, assim, quando a gente é assistente, tem que ser tendencioso para a parte que nos contratou. Que é exatamente. A que me contratou, então eu tenho que mostrar para o juiz que ela pode estar sendo mal intencionada. Ou não, né? Não, mas tá certo, tá correto, né? Todo fisioterapeuta forense que trabalha com assistência técnica é assim.
tu está defendendo os interesses do teu cliente, tu defende ele com unhas e dentes, dentro do quê? Dentro do que é cientificamente possível de tu ponderar. Né? Claro, tu pode explorar o quanto antes, mas eu sempre, né, aconselho a não mentir. Claro. Até porque, doutor, eu estou sendo assistente. A palavra final é a do perito do juiz, né? E agora, exagerar é permitido. Uhum. Exagerar é permitido. Uhum. Só quem não pode exagerar é o perito. Só quem não pode exagerar é o perito. Mas eu não diria que esses quesitos que tu fez são exagerados. Não é essa a questão, né? Porque a questão é conseguir fazer um paralelo entre, né, os postos de trabalho. E se é a mesma atividade, ou mesmo assim muito parecida, isso é importante, isso é relevante. Né? Mas me diz uma coisa. Ontem tu tinha me falado em testes ortopédicos ou coisas assim, né? Tu tinha me falado com relação ao ombro. Porque assim, de todas as literaturas que a gente pesquisa nos nossos trabalhos e tudo mais, a gente vê, tem aqueles livros clássicos, né, que tem aqueles testes tradicionais. Mas eu já vi em literaturas, até mesmo da nossa profissão, com testes criados por nós, fisioterapeutas. Eu queria, assim, saber se o senhor criou, assim, com o tempo da sua carreira, algum teste próprio, assim, diferenciado, mas que já pode, assim, ter sido publicado, a gente não conheça, ou está em algum artigo, algo assim que a gente possa ter acesso, ou até mesmo de um outro colega do nosso meio, né? Que eu não sei quem seria. Não, tranquilo. Eu entendo a tua pergunta. Assim, ela é bem pertinente. Às vezes a gente tem aquele feeling, né, com o decorrer do tempo, em certos gestuais, que a gente pode chamar de em gestuais de por teste, que a gente acaba vislumbrando que aquilo seria uma forma de também identificação. Sim, importantíssimo. O que eu vejo nessa tua pergunta que é interessante, né? Eu sou professor de anatomia também, não só de clínica, né? Eu entrei para ser professor de clínica na universidade por causa do tempo que eu tinha atuando, certo? Mas eu entrei na universidade inicialmente, a primeira disciplina era anatomia, certo? Porque desde a universidade eu tinha sido já monitor de anatomia, então eu vivi sempre dentro de um laboratório de anatomia, além da clínica, tá? E aí, nessa tua pergunta, eu acho que é muito interessante porque primeiro, a anatomia ela é vista lá no início da universidade, né? E ela é uma das ciências de base da nossa formação e da formação da área da saúde como um todo. Tá? E a forma como nós, fisioterapeutas, vemos, né, a anatomia, eu acho que ela é muito peculiar. Né? Porque a gente se dedica muito ao movimento, então aquela questão de saber origem e inserção é muito peculiar para nós. Só que a grande maioria, né, não acaba dando muita importância, porque, convenhamos, quando tu entra na universidade, tu já te vê lá formado. Porque, de novo, tu te coloca no futuro e não no presente, tendo um processo. E nem todo mundo vai gostar de anatomia. Porque tem muito nome, tem muita função, tem muito detalhe disso, detalhe daquilo. Eu entrei e me apaixonei por isso, eu virei professor de anatomia. Oi? São em latim também os nomes, né? No Sobota. Perfeito. Exatamente. Então, né, e sem falar que, né, hoje em dia até menos, mas, pô, tu tem que mexer num cadáver, tem gente que entra ali e tem nojo, não gosta, então, né, isso são coisas que eu acho que atrapalham muito. Né? Eu acho, inclusive, que com a pandemia alguma coisa ajudou, porque começou a se usar muito Atlas em 3D, né? 3D. Para poder transmitir, né, pelas lives e assim por diante. E aí, o que acontece?
Eu acho que não é a questão de criar um teste novo, mas sim de tu entendendo a anatomia, entendendo a cinesiologia, sabendo então que quem comanda o teu corpo é o cérebro, e eu vou te dizer o seguinte, o cérebro não sabe que os músculos existem. O cérebro sabe o que ele quer fazer. E aí o programa dele é que ativa os grupos musculares, as cadeias musculares. Né? Então, se eu consigo entender isso, né, quando eu quero testar um determinado segmento do meu corpo, né, eu já sei anatomia, origem, inserção, inervação da musculatura, né, a topografia dela, né, sei a cinese, ou seja, como é que eles vão trabalhar em conjunto, certo? Eu sei que quem comanda tudo isso é o cérebro. O que eu vou fazer? Eu vou testar a função desse segmento. Posso dar um nome para ele? Poderia, mas seria... Entende? O que acontece? Olha só. Eu adoraria ter o meu nome num teste. Mas isso serviria só para o meu ego, Davi. Só para o meu ego e mais nada. Né? Porque assim, ó, tu tem vários testes, por exemplo, que tu vai testar o supraespinhoso. Aí eu vou te perguntar, né? O quê? Por que tu usa um determinado teste e não o outro? Na minha opinião. Na minha opinião. Tá? Porque um tu achou mais fácil do que o outro, um tu lembra mais do que o outro. Certo? E aí o que acontece? O que interessa é realmente tu testar aquele segmento para saber se ele tem acometimento ou não. Por déficit na força, por dor ou por limitação da amplitude de movimento. Né? Então, né, eu vou ser bem sincero aqui, talvez seja até o tipo do pé que eu vou dizer aqui, mas eu não lembro do nome de todos os testes do ombro. Porque, sei lá, são mais de 15 testes que dá para fazer no ombro. Mas eu vou te dizer, eu chego lá e eu sei o que eu preciso testar e como testar. Claro, eu preciso saber o nome, sim. Tu vai botar lá, tá? Na tua assistência técnica lá, quando tu for fazer teu parecer, se tu botar o nome lá, tu tem que pôr o nome. Porque isso vai dar o peso do teu conhecimento. Eu, pro meu gasto aqui, meu gasto doméstico, não preciso saber o nome. Eu preciso saber testar, certo? Ver se aquilo se é positivo ou negativo, porque eu quero. Ou seja, tem dor, produtor, diminui a força, diminui a amplitude de movimento, né? Tá, testei. Certo? Ah, não, mas tu tem que fazer o Hopkins Kennedy, tu tem que fazer o Job, tu tem que fazer o Giger, e assim por diante, né? São caras que fizeram isso, validaram, certo? Mas especificamente para aquilo ali. Tu vai usar, eu te diria, usa. Mas usa isso, né? Não porque tem um nome, assim, mas sim porque tu acha útil na tua investigação. Certo? Então eu te diria assim, ó, você vai usar 2 testes para supraespinhoso. Tá? 2 testes para supraespinhoso. Por que tu vai fazer 2 testes para supraespinhoso? O que tu acha? Estou te provocando. É para ver se encontra alguma variável, alguma resposta diferente, uma... Perfeito, exatamente. Porque desse jeito, como tu está repetindo sobre o mesmo objeto, ou seja, o mesmo músculo, testes diferentes, se tiver respostas diferentes, talvez não seja o que tu está procurando. Então tu usa isso como diagnóstico diferencial. Então, muitas vezes, fazer 2 vezes, né, um teste 2 vezes sobre o mesmo objeto, pode ser interessante. E aí eu vou te dizer, quem tem que decidir é tu, é claro. Né? Eu só estou te mostrando assim, ó, o caminho. Né? Então, assim, ó, para mim,
Isso é raciocínio clínico. E não eu pegar a tua mão e dizer, não, tu tem que botar a mão aqui, tu tem que fazer aqui, tem que fazer a relação com aquilo ali. Não, as relações nós estamos fazendo aqui. Certo. Entende? Senão eu estou subestimando a sua capacidade de avaliar Senão eu tenho que dar um curso de avaliação. Ah, não, aí é diferente. Se eu fosse dar um curso de avaliação, sim. Aí eu vou ter que te pegar pela mão, te mostrar, ó, a gente põe a mão aqui, faz isso aqui, faz aquilo ali. Aqui não. Aqui a gente está trabalhando, né? É o raciocínio disso tudo. Né? E aí, né, vou fazer uma pequena colocação com a questão que tu falou, né? Ah, porque nós deveríamos ter os nossos testes, né? A questão é que não é, o teste não é de ninguém. Casualmente, a grande maioria dos testes que nós usamos agora foram desenvolvidos por ortopedistas, né? Mas nem todos, né? Porque se eu for pensar, por exemplo, em avaliação funcional, se eu for pensar, né, em padrões espiralados, que eu posso usar padrões espiralados para avaliar a função, né, eu estou falando de Cabot. E Cabot não era um médico, Cabot era um fisioterapeuta. Né? Se eu for falar em avaliação neurológica, eu estou falando lá de Bobat, também um fisioterapeuta. Né? Então, eu não me prendo muito nessa questão de ser um médico ou não, mas sim na utilidade do que eu estou usando. Certo? E se eu for pensar nisso, né, essa questão de que eu estou pensando na função, ligando origem e inserção, ou seja, a anatomia, a cinesiologia, os grupos musculares que estão trabalhando, certo? E a função que é desempenhada, porque é direcionada pelo sistema nervoso, pronto. Quem é que faz isso? Qual é a profissão que é treinada para isso? Somos nós. Somos nós. Né? Outra coisa que nós somos treinados, né? E muito bem treinados, nós somos treinados para quantificar a nossa avaliação de forma objetiva. Já deve ter pego, por exemplo, laudos, né, periciais, né, um laudo médico. Né? A primeira coisa que eu faço quando eu pego um laudo médico é impugnar, né, a quantificação dele. Porque ele diz muito ou pouco, bom ou mal. Não, isso não é quantificar. Né? Ah, ele tem qual é a amplitude de movimento do ombro? Normal. Quando tu faz um quesito, né? E tu pergunta, né? Qual a amplitude do ombro que o periciano apresentou? Ah, normal. Não, desculpe. O que é normal para mim não é normal para ti. Mas esse problema todo está onde? Está na semiologia de cada uma das profissões. Nós, fisioterapeutas, né, temos uma semiologia que ela, né, promove, ela privilegia, né, a quantificação. Por isso que a gente faz goniometria. Por isso que eu posso trabalhar em testes de função, né, como, por exemplo, o Apley, né, ele alcança lá, não alcança lá, porque eu tenho um parâmetro. E esse parâmetro não é normal ou anormal. E até mesmo assim a dinamometria, né? Feito? Assim, exemplo, duas situações. Para uma empresa, eu utilizo o dinamômetro, porque ela fornece. Para outra que eu trabalho, ela só pede o cinesiológico. Então, para cada uma, a gente oferece aquilo que nos é solicitado. Perfeito. Não. Mas se a gente puder fazer algo mais completo, apresentando o que é a dinamometria para o que ela serve, a gente tenta ampliar essas oportunidades, né, de trabalho, né? Uhum, perfeito. E não só isso, né? Quando tu tem dados objetivos, tu consegue fazer um raciocínio melhor. Sim. Porque tu consegue daí separar mais as coisas, né? Então isso é muito importante. E também, como a gente usa assim como um processo de seleção, a gente acaba
vislumbrando aqueles candidatos que estão mais aptos, como a gente fala, para ter uma predisposição. Porque o que a gente sempre observa que na seleção ele já não encontra-se no níveis mínimos para uma condição, eu não vou dizer anormal, mas de predisposição, então a gente já tem esse poder de eliminar o candidato desde daí, mas a gente deixa a empresa livre. Olha, na nossa visão, o candidato não deve se prosseguir o processo, mas posso dizer assim, que de 4 anos atrás para agora, tipo, lá na empresa que eu trabalho, até os administrativos estão passando pelo teste cinesiológico e força, que antigamente eram apenas os de produção. Agora, todo administrativo novo estão realizando esses exames complementares nossos. E assim, para que a empresa esteja ciente, né? Que aquele funcionário poderá, né? Se ele vier adoecer, que ele já veio de outro lugar assim, ou que ele adquiriu lá dentro, perdendo força, perdendo amplitude, ou algo do tipo. E vocês fazem também o exame periódico? No periódico? Ou fazem só o admissional? No periódico, todo ano, o funcionário completou 1 ano, está na relação para a gente fazer. E nesse exame periódico, tu tem alguma rotina, por exemplo, testes que tu vai fazer de qualquer jeito, ele apresentando ou não apresentando? Uma queixa? A gente tem um teste padrão que vai desde amplitude de movimento, testes ortopédicos, né? E por último, o teste de força. Isso é de acordo com o posto ou é igual para todo mundo? É igual para todo mundo. Seria interessante ser por posto também. Mas o que acontece? Quando o RH manda o candidato para nós, ele diz, olha, é produção, mas a gente não sabe em qual lugar da produção ele vai ser disponibilizado. Até porque lá nos postos tem rodízio. Então, nenhum colaborador da nossa empresa ele fica mais do que 2 horas no mesmo posto de produção. Eles, conforme assim, o nosso estudo ergonômico, conforme a metodologia OCRA, os nossos horários são balanceados. Sim. E tem um rodízio também, para que ninguém fique exposto àquela situação mais do que 2 horas. É o que a NR preconiza, né? Tá certo. E me diz uma coisa, o que mais tu gostaria de saber com relação ao raciocínio clínico que pudesse usar no teu dia a dia? Não, era ouvir a sua experiência, né, do que ela pode contribuir e fazer essa troca, né? Aqui na nossa região, a gente trabalha muito nossos polos, né? São os polos de 2 rodas, né? Que são as fábricas de 2 rodas, ou de polo eletroeletrônico. Eu já tive experiências do polo de 2 rodas, mas hoje eu estou mais no polo eletrônico. Mas assim, trabalho é trabalho, assim, então a gente não faz assim distinção de empresa, né? Por mais que, exemplo, todas têm condição, a maioria das empresas, o que eu observo também, por questões de engenharia, a tendência é colocar os funcionários em pé no posto, porque tem a condição de dificuldade de colocar ele numa esteira que tenha a profundidade adequada, né? Mas assim, pelo menos na empresa que eu trabalho, a gente dá, pelo menos a parte da montagem, os funcionários ainda têm essa oportunidade de trabalhar sentado. Quando eles já vão assim para a parte de testes na linha, eles já trabalham em pé.
linha e embalagem, né? Teste e embalagem, ele já trabalha em pé. Aí, sim. aí tem as nossas recomendações é que eles façam esse intervalo, durante o rodízio, eles façam essa troca postural, né? De sentado para em pé para sentado, pelo menos uma vez ao longo da sua jornada. Sim. E assim, a gente, por favor, assim a gente vai assim, apresentando os resultados e os benefícios, não é verdade? Tanto é que certo. não é assim para me gabar, professor, mas assim o nosso trabalho assim dá resultado, porque a gente já até conseguiu reverter uma multa do Ministério Público que exigia assim devido a um adoecimento passado, né? Que não tem como dizer que as empresas elas começaram totalmente ergonômicas, mas assim com o tempo elas foram progredindo, fazendo o seu melhor, né? Exatamente, E exatamente. os colegas que foram passando antes de mim foram dando a sua contribuição. E Claro. assim a gente vai fazendo. Maravilha, muito bom, muito bacana mesmo. Mas antes da gente, né, encaminhar o encerramento, eu gostaria de voltar ainda para o caso da tua assistência técnica, né? Que tu tem que fazer, que tu estava falando ainda, né, daquela colaboradora, né, que saiu e que ela, né, Sim, a questão da dor do punho, do ombro da cervical, né? A gente então, né, formou o filmezinho lá, a gente, né, fez as hipóteses, certo? E agora eu tenho que, né, ser um pouco mais resolutivo e não ficar só imaginando, né? Enquanto ficar só imaginando as coisas, bom, a gente pode ficar o resto da vida imaginando, mas a gente vai ter que tomar, né, algumas decisões. E essas decisões é que são importantes, porque elas vão ser o resultado do teu raciocínio. com certeza. Tu já aventou que ela poderia estar no puerpério, né? E aí as questões hormonais poderiam, né, Outra questão influenciar. também, professor, é que eu observei no histórico laboral, ela também já foi uma funcionária de empresa de linha de produção. Ah, Ela também pode ter tido assim, lesões anteriores, até porque na empresa ela não fazia exame cinesiológico na e aí admissão uma dela. coisa importante que tu tinha que levar em conta é o quê? Né? Se ela digita, se ela era, né, uma colaboradora, né, de recepção que ficava digitando, sentada, apoiada, vamos pensar numa condição ideal, porque afinal tu está, né, defendendo a empresa, né? Tá? Vamos pensar numa condição ideal. Isso que causou uma degeneração na cervical, capaz de gerar dor. Eu estou colocando a questão de degeneração, tá? De alteração anatômica. Eu vou te dizer, cabalmente, não. Pode ser uma questão muscular, mas não uma questão estrutural. A não ser que ela carregasse saca de café na cabeça. Né? Ou trabalhasse no porto descarregando saca de café na cabeça. Então isso, por exemplo, já é uma coisa que tu vai descartar. Né? Qualquer alteração anatômica que ela tenha, né, tu pode julgar que, né, lá nas considerações que tu vai fazer, né, para quem tu estás defendendo, que isso não necessariamente é causado pelo trabalho. Uhum. Me lembrei de um outro quesito que eu coloquei. Se na juventude recente dela, se ela praticava algum esporte. Porque se ela for esportista, ela pode ter se lesionado na época de escola, época de treino, competição. Isso pode ter sido uma lesão dessa época. Até porque ela é uma moça jovem de 30 anos. E isso entra para tua historinha de novo. Uhum. Isso entra para tua historinha. Aí, tu vai pensar, né, na questão do ombro. Essa dor no ombro é uma dor nevrálgica,
ou seja, de alguma compressão, tem uma origem compressiva ou tem uma origem de sobrecarga? Entende? Porque, por exemplo, assim, uma síndrome uma síndrome do desfiladeiro torácico pode dar dor no ombro. Né? Uma contratura de peitoral maior, né? Não só pode comprimir, né? Como pode dar dor no ombro, apesar de que é o peitoral menor, né, na síndrome do desfiladeiro torácico. Mas pode dar uma dor irradiada. E se o ambiente de trabalho, o posto de trabalho dela, está todo dentro dos parâmetros que são preconizados, não necessariamente ela teria que ter. Então, pode ser fatores externos que precisam ser levados em conta. Eu, por exemplo, vou ser debochado, desculpa. Né? Porque nas horas vagas dela, de repente, o lazer dela é carregar uma saca de café na cabeça. Né? É claro, agora falando sério, né? Talvez ela tenha também no trabalho, na atividade laboral dela em casa, na segunda jornada dela. E aí, na tua avaliação, tu tem que levar em conta essas coisas para poder separar. Porque senão a gente vai achar o tempo todo que ela é a culpada, e não o posto de trabalho, não a ocupação dela, porque ela também tem vida fora dali. Né? E aquilo, de certa forma, sobrecarrega ela, e quando ela vem para o trabalho pode contribuir. Porque não existe uma atividade ideal. Se existisse uma atividade ideal, nós não teríamos nenhum tipo de desgaste. Isso. Né? Então... E outra, não vou dizer polêmica, mas um outro questionamento. Não existe posto de trabalho perfeito. O importante é ter alternância. Porque toda pessoa... Exemplo, um trabalho de vigilante, que é o dia todo em pé, ele vai ter seus malefícios. Assim como alguém que trabalha o dia inteiro sentado administrativo também sofre. Então, por isso, a importância esses momentos de alternância, de sentado em pé, independente da função. E da escolaridade também. Exatamente, exatamente. Então, todos esses fatores, eles precisam entrar lá na história. E agora que tu tem toda essa história, porque, tu deve ter também os exames de imagem, né? Sim. Ou no mínimo o acesso, porque eles vão ser anexados ao processo. Né? Então, tu tem uma anamnese, com as histórias colhidas, um exame físico, e os exames de imagem. Pronto. Agora, né, tu consegue formar um filme. Né? Tu pode rodar esse filme de várias formas. De frente para trás, de trás para frente, de cima, né, para baixo, né, de um lado para o outro. Por quê? Porque tu precisa começar a conseguir ver ele de uma forma que tu entenda. Porque se tu olhar ele sempre do mesmo jeito, tu não vai ter um filme diferente. E aí significa o quê? Que é assim que tu vai conseguir começar a separar as coisas. Tu botou um monte de coisas lá dentro, agora tu vai começar a tirar. Tu vai começar a significar o que tu tá olhando. Né? É claro que quanto mais vezes tu viu coisas parecidas, sempre vai ser mais rápido. Isso aqui eu já não quero, isso aqui já sai para lá. Né? Eu, por exemplo, assim, quando eu vou avaliar alguns pacientes meus, tem coisa que eu já nem olho mais. Porque isso aqui eu não quero de jeito nenhum. Eu posso estar incorrendo num erro, eu não estou dizendo que não. Mas eu tenho a capacidade de ir lá e resgatar se for necessário. Né? Então, tudo isso que eu estou falando aqui, eu estou falando da abstração da minha mente. Da abstração da minha mente em relação, né, ao que eu estou fazendo com o meu cliente. Então, isso é o raciocínio clínico. Né? Eu posso fazer isso em desenho aqui? Posso, claro que sim. Só não estou fazendo aqui
porque a gente está aqui no Instagram e também não dá, né? Amanhã vai ter, né, coisas onde eu vou poder interagir, mostrar, ó, isso aqui eu tiro, vou jogar para lá e assim por diante. Entende? Então, é dessa forma que tu vai abstraindo, né, as tuas ideias e vai começar a montar a tua história. E tu vai ver que tu vai começar a chegar no caminho. No teu caminho, não o meu. Não pode ser o meu. Entende? O mundo ia ser muito chato se tivesse só Cláudio Davi. Ele precisa de Davis, ele precisa de Aline, ele precisa de Danilos e assim por diante. Entende? Mas todos conseguindo raciocinar em cima dos seus problemas. Que muitas vezes, quando a gente está dentro, é difícil. Justamente por isso a proposta do DRCF. Certo? Certo. Manda. Quer fazer mais uma pergunta? Quer, né? Quem está aqui, né, quer participar, que está aqui só assistindo, quer mandar uma mensagem? Manda mensagem também. Eu e Davi, a gente responde aqui. Né? O Davi está pronto para responder. Afiadíssimo. O que tu gostaria mais, Davi? Manda, pode despejar tudo que quiser. Assim, professor, assim, aproveitando a oportunidade, eu falei aqui um pouco assim dos ramos predominantes, né, de atuação da ergonomia. Quais são os ramos aí na sua região? Eu sei que aí tem a parte de alimentos, né, que eu sei que é muito forte. Sim, quais são os segmentos? Corte de frangos, né? Todos os nossos... Exatamente. Aí é bem determinado em algumas regiões do estado, né? Claro, né? Dentro da Amazônia, não sei nem quantos Rio Grandes do Sul cabem, né? Então, apesar de que eu sei, né, que tem toda a parte, né, a parte selvagem, né, é muito grande, né? Pouco habitada, né? Então, os polos são bem determinados. Mas aqui, na cidade de Porto Alegre, a maior parte da indústria está ao redor de Porto Alegre. Né? Na cidade de Canoas, na cidade de Gravataí, um pouquinho em Alvorada, né? Esteio. Né? Então, é nessas cidades, né? As cidades satélites da capital. Não que a capital não tenha. Né? A minha área de atuação é na cidade de Gravataí, onde eu tenho a maior parte dos processos onde eu atuo como assistente técnico. Né? E lá tem indústria pesada. Indústria pesada metal mecânica. Né? E, consequentemente, dá muito problema de acidente de trabalho, né? Doença de trabalho e, claro, né? Economia. Né? E aí eu atuo nos dois. Eu não atuo só como assistente técnico para ergonomia. Eu faço toda a assessoria de saúde também nos processos, né? Que faz com que eu tenha que raciocinar. Porque quando chega o cliente, né, ele procura o advogado com quem eu tenho a parceria, o que acontece? Normalmente eu sou chamado também. Para quê? Para poder fazer a jurisconsultoria. Para saber se quer fazer um estudo, né? E ter o primeiro contato com o cliente, depois fazer o estudo para saber se o problema dele é viável. Se realmente é, né, causado pelo posto de trabalho dele, por exemplo. O cara trabalha com uma empilhadeira, certo? Mas ele está reclamando de uma artrose cervical. Não dá. Vai ser infrutífero. Porque não tem uma relação. Não tem uma relação. Ah, mas ele tem síndrome do túnel do carpo. Bom, agora a gente começa a pensar. Por quê? Porque tem a vibração da máquina, ele passa, né, 8 horas na máquina, né, então, né, mais, né, usar os manetes, né, os gatilhos dos manetes, né, então, bom, então agora a gente começa a pensar. Né? Então, eu preciso do raciocínio técnico para fazer a jurisconsultoria, para dar um parecer se é viável ou não. Esses tempos me apareceu um cliente que casualmente ele era operador de
de empilhadeira, como eu falei. Né? E a reclamatória dele era que ele tinha fascite plantar. Primeira coisa que eu disse pro advogado, né? Para quem eu trabalho. Não dá. Não dá para dizer que a fascite plantar dele é por causa da empilhadeira. Por quê? Porque ele tem que caminhar. Ele caminha. Né? Ele deve ter o lazer dele, deve jogar bola. Ou qualquer outra coisa. Não interessa, né? Fica complicado de eu dizer isso. Né? Então, são coisas que, claro, aqui eu falei de uma forma bem simplista, né? Eu posso fazer mais a fundo esse raciocínio, né? Aqui eu estou dando coisas bem generalistas, né? Então, eu vou te dizer o seguinte, Davi, o raciocínio clínico, ele serve para qualquer área em que nós estamos inseridos. Qualquer área que nós estamos inseridos, né? Tecnicamente, claro, não vou falar na parte administrativa. Se eu sou administrador de alguma coisa, não. Né? Mas eu vou ter um raciocínio, né, administrativo, um raciocínio, né, lógico e assim por diante. Mas aonde nós estivermos, né, com um trabalho técnico de fisioterapeuta, né, eu vou ter que usar o raciocínio clínico. O que é o interessante do raciocínio clínico para mim? É que ele não é uma tela pronta. E cada situação é uma situação nova, onde eu tenho que fazer uma pintura nova, e essa pintura nunca é acabada. Alguém vai dizer assim, mas como vai? Então isso é uma bobagem. Não, é uma coisa viva. O que eu fiz no meu paciente hoje, e que ajudou ele hoje, talvez amanhã não ajude, então eu vou ter que repensar. Por quê? Eu tive uma intervenção hoje no meu paciente, ele ficou bem, está tudo certo, só que eu não sei o que ele fez até a próxima intervenção. E quando chegar lá, talvez o que eu fiz não adiantou de nada para essa vez. Então eu preciso, né? Eu gosto muito de usar o Pink e o Cérebro, né? O desenho aquele que tinha, né, dois ratinhos, né? E no final, tinha toda a aventura do desenho, e no final, né, o Pink chegava e perguntava, e amanhã? O que nós vamos fazer amanhã, Cérebro? O que fazemos todos os dias. Tentar conquistar o mundo. Né? Ou seja, sempre recomeça, né, fazendo os pensamentos, fazendo o raciocínio, né, para poder resolver aquilo. Resolver o que chegou a si. Né? Isso, para mim, é o mais bacana de tudo. Verdade. Me diz uma coisa. O que tu tirou de bom aqui para ti hoje? Como? O que tu tirou de bom para ti? Não, aqui assim, da nossa reunião hoje. Do que tu gostou? O que foi bom para ti? Assim, como diz a voz da sua experiência, né? Isso eu acho que tem muito a acrescentar. Porque, assim, eu não estou vivendo um momento acadêmico, né? Eu estou muito mais, assim, num momento de vida profissional. E a gente sente falta, né, de ter assim, alguém que está na cadeira da universidade, nesse momento pesquisador, que ministra aula para nós, né? Porque assim, tipo, eu terminei minha última pós em 2015, né? Então, assim, eu não vou, assim, não vou dizer que eu não estudo, eu estudo, né? Eu faço minhas pesquisas, mas não é a mesma coisa de que alguém que está constantemente... eu posso dizer, pelo meu olhar, que a fisioterapia hoje em 2022, ela é muito diferente da minha que eu me formei em 2008. Isso porque naquela época ela tinha já avançado consideravelmente aos meus professores da época, que foram aqueles professores que se formaram no início da década de 90, 95. Então, tinham assim, alguns professores muito mais experientes e outros com uma carreira assim, tipo recente, de 4, 5 anos. Então, eu observo que hoje a fisioterapia, assim, eu fico feliz, né? Pelos fisioterapeutas que vêm alcançando novos mercados. Outro que eu observo
que eu vejo assim, muito admirado é a fisioterapia neuroinfantil. Eu vejo assim, uma área que cresceu, que na minha época, assim, não desfazendo, mas era uma época assim, pouco reconhecida, eu não via assim, os colegas assim se interessados em seguir a área. Eu Pouca gente conheço. gosta de neuro. Mas até hoje, pouca gente gosta de neuro. Mesmo assim, eu observo assim o mercado em si, né? Os jovens que estão saindo, Uhum. que está diversificando as oportunidades. Eu Tanto vejo é que até se tu notar em relação a neuro, Davi, tu vai ver assim, ó, fisioterapeuta que trabalha com neuro normalmente trabalha institucionalizado. Onde? Nas APAES. sim, Né? Tu não vê um consultório, e se vê é raríssimo, né? Mas tem fisioterapeuta, é claro que atende neuro a domicílio. A domicílio tem. Mas tu não vê assim, uma clínica dedicada só a neuro. Se atende neuro, mas se atende todas as outras áreas. tipo assim, quando eu me formei, era uma clínica generalista que tinha um setor de neuro, mas que ele estava assim finalizando. Tanto é que finalizou, aí eu não tive outra oportunidade lá naquele momento, aí eu saí, entendeu? A minha formação toda, quando eu estava na faculdade, era neuro, porque eu queria trabalhar com neuro. E não era qualquer neuro, era neuro infantil. A última coisa que eu fui fazer quando eu me formei foi trabalhar com neuro. E infantil, nada. Ocorreu, né? Né? Hoje em dia, né, o meu nicho de mercado que eu escolhi para mim é neuro, né, mas é geriátrica, né? Então, são pacientes já idosos, né, com Alzheimer, com Parkinson, né, AVC e assim por diante. Né? Mas daí é porque eu escolhi o meu nicho de mercado. Eu deixei de atender os outros? Não, eu não deixei de atender os outros. Mas eu me direcionei mais para essa área. Então, quando me aparece alguma coisa, né, de ortotraumático, claro que eu atendo. Claro que eu vou atender, certo? Mas, né, a minha dedicação, né, o meu empenho é para a neurogeriátrica. Né? E são coisas para onde a vida vai nos levando. Né? E a gente vai empreendendo, né? Tem coisas que a gente gosta mais, tem coisas que a gente gosta menos. Né? Que bom! Gostaste da mentoria? Tu acha que ela atingiu os objetivos que tu esperava? Válido, assim, com certeza. Todo aprendizado é válido. Toda troca de ideia é válida. Que bacana. Essa é a intenção desse espaço. Nos Essa é a enriquece. intenção. E espero te convidar para mais vezes também, tá? Não é só essa. Tá certo. Tá bom? E tu te sente à vontade de entrar em contato comigo sempre que quiser também. Tudo tá bem, bom? professor. Muito obrigado Bom, pelo convite. Então esse é o Davi Mello, que esteve aqui com a gente, né? Ele é da Ergo Labor, né? O nome da tua empresa, né? Isso, lá de Manaus, né? Que participou hoje aqui, então, da nossa live, né? Uma mentoria ao vivo, né? Muito obrigado por ti. Eu me sinto muito, muito honrado de ter te recebido aqui, conversar contigo, né? Poder te mentorar também. Espero ter te ajudado. Com certeza, né? Ajuda bastante. E é isso. Te espero amanhã na minha aula. Não deixa de ir na minha aula, porque amanhã, né? Como não vai ser aqui no Instagram, né? Lá eu consigo usar outras ferramentas de imagem, justamente para poder, né, falar, mostrar, ó, eu penso desse jeito, porque assim, parará. Vamos tentar organizar qual é o jeito que tu pensa, porque é importante, né? Não adianta eu chegar aqui e dizer assim, ó, eu penso assim e tá acabado. Bom, e aí eu não estou te dando raciocínio clínico, eu estou te dando como eu penso. E eu estou te tirando a tua oportunidade de raciocinar. Muito bem. Né? Então essa é a minha proposta. Então tá, obrigado novamente. Eu agradeço do fundo do coração. Muito obrigado. Tchau. Certo? Então aguardo vocês, todos vocês, e isso te inclui, Davi. Amanhã na minha aula, às 20 horas, né? Lá pelo grupo do WhatsApp. Tá bom? Um grande abraço.
Boa noite a Tudo de todos. bom. Noite. Boa Eu noite. vou ainda dar uns recados aqui. Fica à Tá, vontade. Quer ficar aqui? Fica, não tem problema. Não precisa tá, sair da tela. tá. Então, gente, amanhã é o meu dia zero, né? É o dia zero, porque é o dia da nossa mentoria, né? Da nossa aula, né? E eu vou fazer várias entradas durante o dia, né? No meu stories, lembrando vocês, né? E vocês que querem entrar e não entraram ainda, é só entrar ali na minha bio, né? E também nos stories eu sempre ponho o link, e vocês caem direto dentro do meu grupo de WhatsApp para essa aula, porque a aula não vai ser aqui no Instagram, né? Ela vai ser uma aula pelo Meet, porque lá eu consigo usar outras, né, outras tecnologias para poder mostrar para vocês, ou seja, não vou ficar só falando aqui, né, gesticulando para vocês, contemporizando, a gente vai ter um materialzinho que a gente vai poder ver justamente para ter uma ideia do que é o raciocínio clínico, como é que a gente vai trabalhar a mentalidade e como é que a gente vai trabalhar o empreendedorismo, certo? Então, eu espero que a live de hoje tenha sido, né, esclarecedora, tenha sido agradável, né, que vocês tenham entendido qual é a proposta do DRCF. E cliquem lá no botão e entrem. É gratuito, gente. No máximo que pode acontecer, vocês vão perder uma hora. Não sei se vai perder, porque a gente sempre ganha, a gente sempre aprende alguma coisa. Tanto com o que a gente gosta, como com o que a gente não gosta. Vai perder a oportunidade? Vai lá, descobre o que é. Né? Vou dizer de novo, é gratuito. Né? Vejo vocês lá, um grande beijo. Muito obrigado, meus caros fisioalfas, por terem ficado até aqui, né? Quase uma hora e meia de live. Certo? Davi, muito obrigado, respeito máximo por ti. E nos vemos amanhã às 20 horas, né? No Meet. Entre no grupo. Um grande abraço.